Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de ciências. Pega o seu livro, abra na página 54, falando aí relações entre os seres vivos. Será que de fato todos os seres vivos vivem harmoniosamente? Então é isso que nós vamos estudar no capítulo 4 do seu livro de ciências. Tudo bem? Na página aí 55 fala sobre quem? Sobre a biosfera. Então, vocês observaram a imagem aí que nós vivemos no planeta Terra com vários seres vivos que ocupam diversos ambientes, não é assim? Então, quando os seres vivos surgiram aí, a vida passou a fazer parte do planeta e assim originou-se quem? A biosfera. Mas o que seria a biosfera? A biosfera é a parte do planeta em que estão todos os seres vivos, então ela vai abranger desde os que vivem nas profundezas dos oceanos, como vocês viram na página anterior, até os que habitam em altas montanhas. Na página seguinte, na página 56, falando ainda dessa relação. Então, existe várias espécies aí de seres vivos e cada um deles damos o nome de organismo ou indivíduo. Então, chamamos de comunidade um grupo de várias populações que vivem em determinado ambiente. Então, ao conjunto aí de comunidades e fatores ambientais como o ar, o solo, a luz e a água, chamamos de quê? De ecossistema. Então, existem diversos ecossistemas no planeta Terra e o conjunto de tudo isso é chamado de biosfera. Olha lá, frisando bem para vocês, observaram bem a imagem aí que vai representar aí o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, vai formar quem? A biosfera. Aí nós temos o ecossistema, comunidades de plantas e animais, população de garça e garça, um organismo ou indivíduo. Na página aí, lembrando que eu bem no início falei sobre as relações aí que existiam entre os seres vivos. Então, na natureza, nem tudo é harmonioso e tem equilíbrio. Então, na realidade, aí existe um esforço constante pela sobrevivência. Então, alguns seres vivos cooperam entre si, trocando favores, enquanto outros disputam espaço, alimento, com prejuízo de uma ou de ambas as partes. Então, essas interações aí entre os seres vivos são chamadas de relações ecológicas, as quais podem ser classificadas em harmônicas e desarmônicas. Então, as relações harmônicas, elas vão trazer vantagens, pelo menos um dos seres que nelas interagem sem prejudicar o outro. Então, nós vamos ter quem nas relações harmônicas, olha lá, a sociedade, ó, tipo de relação harmônica. Nós temos a protocooperação. Nesse tipo de relação, ambos os indivíduos se beneficiam. Na próxima página, aí na página 58, ainda falando aí sobre relações harmônicas. Então, nós temos aí o comensalismo, que é a interação entre quem? Entre o indivíduo. Então, que beneficiam apenas um dos indivíduos envolvidos, mas neutra para outro, ou seja, não prejudicam nem beneficiam o indivíduo. Então, por isso é chamado de quê? De comensalismo. Na relação conhecida como mutualismo, a associação entre os indivíduos é obrigatória e é como de algumas espécies, fungos e algas que associam, formando quem? Os links. Nos seres humanos, também mantemos uma relação de mutualismo com a nossa flora intestinal, ok? Na página aí 59, agora vem a relação desarmônica. Além das relações harmônicas, existem as relações desarmônicas, aquela em que há prejuízo para pelo menos um dos envolvidos. Então, é o contrário, né? Assim, então, um exemplo aí de relação desarmônica, nós temos quem? A competição, que pode ocorrer entre seres da mesma espécie ou de espécies diferentes.
O predatismo aí, como vocês estão vendo, olha lá o predatismo, ok? Também uma relação desarmônica, ocorre quando um dos indivíduos, o predador, se alimenta de outro, a presa. Então, é benéfica para um deles e prejudicial para outro aí, como vocês estão vendo, a ariranha alimentando-se de um peixe. O predatismo é importante para o equilíbrio ambiental, pois tanto as populações dos predadores quanto as das presas aí são mantidas estáveis por essa relação. Mas também existe outro tipo de relação desarmônica, que é o parasitismo, em que o organismo, o parasita, ele vive à custa de outro, chamado de hospedeiro. Então, nessa relação, o único beneficiado aí é o parasita, que ao longo do tempo provoca enfraquecimento de quem do hospedeiro, podendo levá-lo até a morte. Então, existem muitas plantas aí que são parasitas, como cipó-chumbo, erva de passarinho, mas também existe parasitas externos, que são quem? Os carrapatos, piolhos, as pulgas. Então, esses parasitas vivem sobre a pele dos hospedeiros ou presos a quem? A eles. Também existe outro parasita aí que vocês devem conhecer, chamado de lombriga e a tênia, que vive dentro do corpo dos hospedeiros. Então, eles são parasitas internos e podem causar muitas doenças. Olha lá, a contaminação pode ocorrer pela ingestão de ovos desse verme, geralmente encontrados no solo, na água e nos alimentos contaminados. Então, para evitar aí os parasitas, devemos prevenir aí por meio de algumas atitudes aí. Então, vocês estão observando aí, lavar bem as mãos, andar sempre calçado, que mais? Tomar banho todos os dias, manter os alimentos cobertos e livres de mosca, evitar tomar banhos em rios, córregos e que haja muitos caramujos, manter a casa limpa, lavar bem os alimentos e cozinhar bem as carnes, cortar e manter as unhas limpas, beber, olha aí, água tratada, filtrada ou até mesmo fervida. Na página aí 63, vocês vão fazer essa atividade aí. Retornem à sua leitura para que vocês consigam fazer a página 63, que foi da explicação dada. A página 64 também falando aí das relações aí, se é uma relação de parasitismo, predatismo, protocooperação. E na página 65 aí são atividades que vocês irão desenvolver, é uma cruzadinha que vocês deverão observar as fotos e ler as informações e identificar as relações, se é mutualismo, protocooperações, se é sociedade, se é parasitismo, comensalismo, competição, ok? Como foi estudado hoje com vocês, ok? Beijos, tchau, até o próximo vídeo aula, bye bye!